Essa questão aí do Jones Manuel, a partir de uma interpretação que o próprio às vezes parece gostar de utilizar. Não sei se ele é estudioso de Fanon, ou se conhece pouco, ou se realmente se debruça sobre Fanon, mas tem uma seguinte questão, né? Fanon é um desses teóricos que vai se colocar contra a supremacia predominante capitalista, segregadora, colonialista. O próprio vai se dispor a entrar num conflito para partir para a prática, né? Porque para o Fanon não basta apenas ficar especular e haver um combate de ideias, como o próprio Jones Manuel faz, para haver uma mudança efetiva nessa percepção, inclusive dentro da percepção que é entendida como predominância branca dessa sociedade. O que é que eu quero dizer com predominância branca? Predominância branca é justamente aquela ideia de que tudo aquilo que é aceitável socialmente, tudo aquilo que deve ser reproduzido socialmente, está ligado a um estereótipo branco. E mesmo o negro, para poder ser aceito socialmente, ele tem que aderir a determinados comportamentos brancos. Ou seja, dentro daquela concepção de racionalização da sociedade, existe uma priorização da racionalidade que já é antiga, vem desde os primórdios daquilo que é entendido como uma filosofia oficial, no caso que é a filosofia grega, né, como se entende que é o surgimento da filosofia oficial, que é um grande engodo na minha interpretação, porque já existiam filosofias muito anteriores ou conhecimentos pelos quais a filosofia grega bebia, oriundos da África e etc., mas já é outra questão. Mas entendido como essa racionalidade surgindo desde os primórdios desse pensamento grego, ela já tem uma concepção muito estereotipada sobre o que é racional. E essa noção de racionalidade, ela vai se diluindo na sociedade a partir de uma representação de uma figura socialmente aceitável, que é uma figura socialmente branca, é o estereótipo do indivíduo branco. E mesmo o indivíduo negro, ele de certa forma, para poder se sentir incluso nessa sociedade, ele tem que vestir a máscara branca. E daí vem, né, o nome do livro, da tese de Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, né? O quanto o negro, ou aquele que não pode ser considerado branco, ou que não está alocado no lugar de branco, tem que representar determinados comportamentos sociais ligados a essa noção de racionalidade branca para poder ser aceito, né? E aí, não só o negro, mas o negro principalmente, dentro dessa lógica de exclusão, ou de uma proposta de inclusão a partir dos pressupostos predominantes, né, colonialistas, ele tenta se incluir a todo custo nessa sociedade. A partir do momento pelo qual ele vê que, mesmo reproduzindo aqueles estereótipos, ele não consegue ser aceito, o Fanon vai dizer o seguinte, que corre um risco muito grande aqui de haver uma revolta para uma rejeição completa desses estereótipos racionais ou racionalistas ligados a noções brancas, que pode fazer com que o indivíduo negro ele passe a rejeitar completamente aquele suposto desejo de inclusão, faz com que ele, de algum modo, passe a odiar e rejeitar completamente essa cultura. E isso, aqui segundo o diagnóstico do próprio Fanon, pode fazer com que a figura do negro, de um modo geral, possa tirar a responsabilidade de si por determinadas ações que reproduz no aspecto social, responsabilizando apenas aqueles que não são negros acerca de determinados comportamentos que são excludentes e socialmente, de um ponto de vista humanitário, não aceitos, né? De considerar que todos tenham as mesmas oportunidades de vida, a partir do pressuposto de não há divergências
no sentido de não deveria haver divergências no sentido de oportunidades no aspecto social, né? E aí como é que eu enquadro aqui essa questão da relação que eu fiz inicialmente ali, do Jones Manuel com essa questão aqui? Primeiramente, parece haver uma impossibilidade prática dessa questão aqui da crítica que o Fanon faz diante do comportamento de Jones Manuel perante uma atitude que venha realmente a intervir na sociedade de maneira prática e não só ficar especulando a partir de uma perspectiva racional, ou seja, aderir noções que estão ligadas a discursos filosóficos racionais, ligados a esse estereótipo branco que por muitas vezes assume um lugar, segundo o próprio Jones Manuel, de ruptura com essa perspectiva racional branca, mas ao mesmo tempo ele está reproduzindo ela e está se colocando como alguém que adere a essa perspectiva e que colabora para que as coisas continuem sendo do mesmo jeito que sempre foram. Primeiro ponto é aí. Segundo, que me parece que a partir do momento que existe esse ponto de virada do reconhecimento do negro como indivíduo que passou durante um longo período tentando se adequar a estereótipos brancos e a essa reviravolta de rejeitar todos esses comportamentos brancos, parece que a partir do momento pelo qual ele se coloca como uma figura praticamente que inquestionável, pelo menos eu nunca vi o Jones Manuel postar algo no Facebook ou no YouTube e alguém criticá-lo, seja branco, negro, amarelo, seja lá qual cor que seja, que ele não diga que ele está sendo criticado pelo fato de ser uma figura negra e ser uma pessoa necessariamente que não está no mainstream, que isso é uma mentira, né? Que ele já está no mainstream há muito tempo. Portanto, ele pode não ter uma formação acadêmica, que eu nem sei, mas eu sei que isso foi citado aí nas redes sociais por um professor que ele compartilhou, dizendo que ele estava sendo atacado por ser uma figura negra, ligado aos movimentos stalinistas, ligado na verdade a interpretações stalinistas da realidade, etc. Mas isso aqui não importa, se ele defende Stalin ou não defende Stalin, isso aqui não me interessa. A questão é que parece que ele se coloca nesse lugar de figura inquestionável a partir de uma internalização de rejeição da sua própria influência na sua própria cultura enquanto ser responsável por reproduzir determinados comportamentos que não deveriam ser provenientes do seu posicionamento a partir daquilo que ele mesmo defende, né? Isso não quer dizer, Fanon faz uma dicotomia muito interessante, uma relação, uma análise de uma dicotomia muito interessante, que é referente à questão do racional e do instintivo, que é separado, inclusive, que é colocado em outros patamares a partir do pensamento iluminista, né? Que o racional é aquele que é ligado à ciência, à constituição do Estado, à constituição do ambiente jurídico, e que há tudo aquilo que esteja delegado fora da concepção da racionalidade, predominantemente da racionalidade branca, deveria ser contido, né? Aquilo que está delegado ao corpo, ao comportamento cultural de origem, de expressão mais corpórea, como é oriundo do pensamento não, né? Mas da cultura africana do modo geral, de se expressar pelo corpo, né? Que faz parte da cultura africana do modo geral. Tudo isso deveria ser negado, não dito assim literalmente, mas esses pressupostos levam a essa conclusão segundo a interpretação do Fanon, né? E aí me parece que a partir do momento pelo qual há essa reviravolta de compreender que esse lugar é um não lugar para o negro e que ele tende a rejeitar completamente essa questão da integração a essa cultura branca, mesmo que aqui no caso do Jones Manuel, a partir do momento que ele começa a utilizar e dizer, não, o lugar do negro não é só o lugar da expressividade corpórea, é o lugar da racionalização, é o lugar do filosofar, mas não que não seja, sim, com certeza e esse estereótipo deve ser derrubado. Mas só que a partir do momento que ele se coloca como alguém prioritário, que vai simplesmente racionalizar acerca da realidade e fazer discursos
de propostas, de possibilidades para uma modificação da realidade, e não intervém nessa realidade de modo efetivo, pelo menos até hoje eu não tenho sinal algum de que o João Emanuel fez nada para intervir na realidade efetiva do seu estado, inclusive aqui de Pernambuco e do Brasil no modo geral, assim como não só ele, mas como várias pessoas que se dizem comunistas e etc., ou de esquerda radical, que tentam questionar os pressupostos de base capitalista e continuam inclusos nesse paradigma de vestir esse pressuposto da máscara branca racional para poder ser aceito e ser popular e continuar discursando, mesmo que seja através de pressupostos que supostamente sejam entendidos como inclusivos. De fato não é isso que acontece, certo? E termina por acontecer apenas uma inversão de lugares, que é justamente aquela questão. Não é que eu vou, apesar do Fanon analisar isso por outro prisma, né, que ele diz o seguinte: o negro, a partir do momento que ele passa a rejeitar esses aspectos sociais ligados à racionalidade branca, ele começa a afirmar as questões do corpo e começa a inverter o lugar a partir do momento que eu posso até usar um exemplo, né? O indivíduo que não consegue se expressar através do corpo, através da cultura, que é aquilo que por muito tempo a gente entendeu que era predominante exclusivamente da cultura negra e africana, que o negro não era capaz de racionalizar algo, de criar algo, que é uma grande bobagem, porque inclusive a história da produção científica do negro foi apagada de modo absurdo. Parece que só existiram cientistas desde sempre que foram brancos, e não é verdade, certo? Como eu já disse anteriormente, existe um livro até sobre isso, Tecnologias Africanas, que eu posto aqui embaixo depois o link, que fala justamente sobre o quanto a gente desconhece durante a história da humanidade inventores negros a partir da perspectiva científica. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo que na interpretação do Fanon, quando ele diz que o negro é o que ele rejeita completamente essa cultura branca, ao se ver revoltado diante da sua sua necessidade de adequação a essa cultura branca, de vestir essa máscara branca durante um bom tempo, ele tende a rejeitar isso e afirmar só as questões do corpo. O que ele está querendo dizer, o que supostamente ele está assumindo aqui, é que o negro é incapaz de filosofar, que o negro é incapaz de produzir ciência, que o negro é incapaz de racionalizar sobre a realidade, que isso é coisa de branco. Se eu faço, pelo menos a partir do momento que eu tendo a negar esses aspectos racionais e só assumir esses aspectos corpóreos, que é uma falsa dicotomia aqui na interpretação do Fanon. Só que aqui no caso do João Emanuel é um pouco diferente, né? Ele assume esses pressupostos racionais só enquanto reprodução racional, para assumir uma máscara branca. Isso aqui, eu estou dizendo aqui, isso aqui pode ser até polêmico, né? Mas é como eu interpreto, se eu estiver errado. Para assumir uma máscara branca da racionalidade, assumindo pressupostos inclusivos e que delegam a partir dos pressupostos de indiferenciação da classe negra e não branca, certo? Só que ele se coloca no mesmo lugar do colonizador, a partir do momento pelo qual ele apenas se mantém no âmbito do discurso racional e delegar sobre perspectivas de mudanças de ideias acerca da realidade, e efetivamente não faz nada para mudar isso. Essa que é a questão. E pior, a partir dessa noção de revolta, a partir dessa noção de revolta com o pensamento racional exclusivamente como algo branco, ele se coloca nesse posicionamento racional a partir de um local de fala de um negro para poder totalizar o seu discurso, certo? Acerca da realidade, baseado em pressupostos que podem estar ligados com essa rejeição da racionalização branca, certo? Mas que está reproduzindo de modo inverso a totalização daquilo que ele diz, daquilo que ele fala, e o monopólio sobre determinadas interpretações que estão baseadas em autores que apesar de majestosos como Domênico Losurdo, não eram brancos, não eram negros na verdade, e quer totalizar isso. E quando ele é criticado, isso aí que eu não estou me referindo às pessoas da extrema direita que querem descredibilizar o cara pelo fato dele ser negro, ter origem pobre, apesar de eu entender que ele já faz parte do establishment, né? Mas aqui eu não estou querendo totalizar essa questão.
Mas as pessoas que inclusive têm um ímpeto de colaborar para a luta, colaborar para o diálogo, e ele se recusa porque ele é o detetor da verdade absoluta e acabou. Porque ele é negro e se alguém atacar ele é porque está sendo preconceituoso. Não nem atacar, mas criticar aquilo que ele está falando e criticar as interpretações que ele tem sobre a realidade, certo? E as pessoas batem palma para isso. Porque é alguém que já faz parte do establishment, né? Eu acho isso muito complicado, extremamente complicado, e tem relação com a questão que eu tinha abordado do artigo que foi publicado ontem no Estadão, né? Posteriormente, aqui, quem quiser ver os vídeos anteriores que eu fiz sobre esquerda radical e sobre esse artigo do Estadão, irracionalismo identitário, e esse vídeo aqui, eles se complementam, né, sobre o Jones Manuel e essa questão da interpretação de Fanon. Posteriormente eu posso lançar outros vídeos sendo mais específicos sobre isso, enfim.